jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma saia lápis bem rapidinho. Em 5, 10 minutinhos aí, dependendo das suas habilidades, você vai conseguir fazer essa saia que é super prática e fácil de fazer. O tecido utilizado para fazer essa saia foi o neoprene e você também pode encontrar ele com o nome de malha de montaria. Ela é uma malha super elástica, porém ela é um tecido um pouco mais grossinho, então ele não marca muito quando você faz aí saia, lápis ou até uma calça flare. Eu gosto muito desse tecido pelo conforto e pela elasticidade que ajuda aí a modelar o corpo. Como eu falei pra vocês, essa saia é super rápida de fazer. Eu tenho várias. Eu vou só mudando a cor do tecido ou a estampa e rapidinho eu faço. Como vocês puderam ver aí na foto, essa minha saia, ela ficou no comprimento em cima do joelho. A minha ficou com 60 centímetros. Para fazer essa saia, eu utilizei 1 metro da malha, né, de neoprene, mas sobrou um pouquinho, porque eu sempre compro um tecidinho a mais. Então, assim, até 70 centímetros daria para fazer uma saia pra mim, né, com a minha circunferência de quadril e com o comprimento que eu escolhi. Vou passar para vocês também as medidas, né, que eu utilizei para fazer a minha saia. Vai que bate aí com as suas e você já tem a modelagem aí também da saia pronta. A gente vai precisar da medida de circunferência de cintura, que a minha é 79, circunferência de quadril, que o meu é 106. Vamos precisar de altura de quadril, que o meu deu 25, e o comprimento, né, da saia, que eu já falei que foi 60 centímetros. E só para lembrar, aqui no canal já tem vídeo ensinando como conferir as medidas aí do corpo. Eu vou deixar aqui no card passando para vocês também. E antes de irmos pro passo a passo, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui para vocês também. Vamos pro passo a passo? Pessoal, então vamos começar aqui a modelagem da saia lápis. É bem simples. Eu peguei aqui um papel, né, com 70 centímetros de comprimento e ele tem de largura 60 centímetros para eu fazer o retângulo para modelar, né, para fazer o desenho aí da saia. Eu vou começar fazendo a modelagem da frente da saia. Vou descer aqui, ó, do início do papel uns 3 centímetros para eu fazer a margem, né? Vou apoiar o meu esquadro na parte reta do papel e vou esquadrar pra frente. Vou colocar, ó, dessa linha, dessa margem que eu fiz pra baixo, 60 centímetros, que é o comprimento da minha saia. Então você vai colocar o comprimento da sua saia. E eu vou também esquadrar essa linha aqui do comprimento. Vou deixar o esquadro na parte reta do papel e vou esquadrar. Vou colocar daqui da linha para baixo a altura do quadril. Como eu já falei aí, a altura do meu quadril, 25 centímetros. Também vou esquadrar, coloquei aqui o esquadro na parte reta do papel. E pronto. Agora eu vou colocar nessas 3 linhas, né, que é a linha da cintura, linha do quadril e linha do comprimento, as minhas medidas. Nessa primeira linha aqui, que é a linha da cintura, eu vou colocar a medida de 1/4 da minha cintura. No caso, a minha cintura real é 79 centímetros. Como o meu tecido ele tem elasticidade, eu vou reduzir, né, esse valor. Eu não vou colocar 79, eu vou colocar 75. Se você estiver fazendo aí a sua saia, eu aconselho o seguinte: você faz com a medida exata da sua cintura, das suas medidas, né? Como se a sua cintura for 79, faz com 1/4 de 79, aí você alinhava e experimenta e vê se precisa apertar alguma coisa. Eu já estou fazendo essa redução porque eu já peguei e medi, né, a porcentagem de redução da malha e tudo mais. Mas isso daí é tema para outra aula. Então, para facilitar, e como a proposta aqui é fazer uma saia bem rapidinho, você faz com as medidas exatas, né, da sua cintura aí e
alinhava e experimenta. E depois faz o ajuste necessário. Então, aqui no caso, eu tô colocando 75 dividido por 4. Eu vou colocar 19. O meu quadril é 106. Como eu já fiz a redução aqui, porque pela elasticidade da malha, eu vou colocar 102 dividido por 4. Dá 25,5. Coloquei aqui. Então, na linha da cintura, eu coloquei 1/4 da minha cintura. Aqui, na linha da altura do quadril, eu coloquei 1/4 do meu quadril. E aqui embaixo, né, eu vou colocar 19 centímetros. Aqui embaixo, na linha, né, do comprimento, eu tô colocando 19. Agora é só eu ligar. Aí, pessoal, no encontro, né, daqui da lateral do quadril com o restante da saia, eu verifico se ficou algum biquinho, tá? Prontinho, aqui tá a linha da cintura, linha do quadril, linha do comprimento. Pessoal, por que eu coloquei aqui o valor de 19 centímetros? Eu peguei, né, a minha perna lá embaixo, onde vai parar o comprimento da minha saia. Eu coloquei a medida, né, de 80 centímetros e coloquei a minha perna e envolvi, né, a região onde vai parar o comprimento. E aí eu percebi que pra mim, como o meu tecido ele é elástico, eu não vou ter dificuldade pra andar. Então essa medida aqui do comprimento é bem importante que você meça lá na região, porque pode acontecer da saia lápis ela prender sua perna e você não conseguir andar direito. Aí nesses casos, o que você tem de alternativa? Se você quiser que a saia fique desenhando bem o seu corpo e que embaixo ela termine bem afunilada, que é a característica mesmo da saia lápis, você tem ou que colocar uma fenda na sua saia, ou fazer a saia com tecido elástico, igual esse que a gente tá fazendo aqui, que é o neoprene, tá? Ou malha de montaria, uma malha mais grossa. Porque aí você consegue o movimento sem ficar prendendo a sua perna com a saia, certo? Aqui já tá feita a frente, eu vou passar agora pra modelagem das costas. Pra modelar as costas eu vou estender aqui essas linhas, tá? E agora as mesmas medidas que eu coloquei aqui, né, na frente, eu vou colocar nas costas, ó, só que eu vou contar de lá pra cá. Aqui, ó, eu coloquei 19, né? Vou colocar 19 aqui também, as mesmas medidas. Quadril, 25,5. Agora eu vou desenhar a lateral. E agora, aqui nas costas, a gente vai ter uma outra alteraçãozinha. Deixa eu só copiar aqui essas linhas para deixar bem firmes aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui são as costas. A mesma coisa, linha da cintura, onde eu coloquei, né, a medida da minha cintura. Linha do quadril, onde eu coloquei as medidas do meu quadril. E aqui eu tenho a linha do comprimento. Aí aqui na linha do comprimento, no meio das costas, aqui é a lateral da sua saia e aqui é o meio das costas. Aqui você vai entrar daqui, ó, no meio das costas para dentro da sua saia. Você vai entrar 1,5 centímetro. E aí você vai, ó, lá da pontinha da altura do quadril, você vai fechar, fazer uma pencezinha. Essa entradinha de 1,5 centímetro vai deixar com que a sua saia desenhe mais o seu bumbum.
Essa aqui é uma pencezinha de ajuste que a gente coloca na saia, tá? Na saia lápis. Porém, você tem que verificar isso que eu falei aqui, de medir na sua perna, onde vai terminar lá o comprimento da sua saia, para verificar se a saia não vai te impedir de movimentar, de, por exemplo, subir. Quem nunca, né? Usou uma saia lápis e foi subir a escada, você tem que subir meio de lado. Então, assim, é característica da saia realmente ela acompanhar bem o desenho do corpo, porém eu não gosto de deixar ela muito apertada aqui embaixo, justamente para não impedir os meus movimentos, tá? Mas esse ajuste aqui no meio, ele ajuda muito a desenhar o bumbum com a saia lápis. Feito isso, eu só vou fazer mais um ajustezinho, que é o seguinte. Aqui na linha da cintura, eu vou descer lá no centro frente. Eu vou descer aqui também 1,5 centímetro e vou ligar, ó, aqui na lateral. Isso aqui vai ajudar também de não ficar embolando, sobrando tecido no meio das suas costas, tá? Então, vou colocar aqui, ó, desci 1,5 aqui nas costas e entrei 1,5 centímetro. Vejam que a saia lápis, ela é bem ajustada no corpo, tem esses ajustes aí. E assim eu finalizo então a modelagem, tanto da frente quanto das costas da saia lápis. Pessoal, agora nós vamos cortar, né, a nossa saia lápis. Olha só, geralmente eu iria cortar essa saia, né, se fosse em qualquer outro tecido, eu iria colocar auréola em cima da auréola do tecido e eu iria posicionar aqui pelo lado avesso, mas eu iria posicionar dessa maneira aqui o meu molde, certo? Porém, nós estamos trabalhando com malha e observa aqui o seguinte. Quando eu estico a minha malha, ó, nesse sentido, que seria onde iria ficar aqui o meu quadril, ela fica branca quando estica, tá vendo? Só que no sentido contrário, no sentido do fio, quando eu estico, ela não fica tão branca quanto se eu colocar nesse sentido, tá vendo? O tanto que fica branco e aqui eu tô esticando do mesmo jeito e não fica tão branco. Então, nesse caso, eu vou cortar o meu molde no sentido contrário. Eu vou dobrar a auréola e aí eu vou posicionar o meu molde no sentido contrário do que eu normalmente colocaria, que seria o sentido do fio. E aí eu vou colocar, eu acho que vai até caber aqui de frente. E vou colocar assim, no sentido contrário do que eu normalmente coloco, certo? Então, na hora de você comprar o tecido para fazer essa saia, você tem que observar isso. Se você vai esticar a malha que você tá comprando e se, por exemplo, pra mim, aqui, como o meu quadril eu tô fazendo com 102, ele coube, né, as duas partes, vai dar aqui certinho pra eu costurar ela com 1 metro, porque meu tecido aqui tem 1 metro. Mas você tem que observar a largura do seu quadril, que se você quiser cortar ela no sentido contrário, no sentido do fio, talvez você precise de um pouquinho mais de tecido, tá? Mas aí você olha direitinho. E aí, se a sua saia não couber, né, uma do lado da outra, é só você colocar uma e depois a outra aqui embaixo, tá? Porque como eu ainda tenho aqui, como ela é de largura 1,5, então eu ainda tenho possibilidade de colocar uma depois a outra. Então observe, eu só tô fazendo isso porque a malha, né, a hora que eu colocar ela, que eu cortar, que ela esticar, nesse sentido aqui, ela fica menos branca do que se eu fosse colocar do jeito que seria o certo. Que aí ela esticaria mais, ficaria mais branca, tá bom? Só uma diquinha aí. Pronto, dobrei aqui o meu tecido no sentido do comprimento, né? Por aquele motivo que eu acabei de falar. Coloquei a frente na dobra do tecido, ó, o meio da frente tá na dobra do tecido. E aqui eu estou colocando as costas. Agora eu vou marcar 1 centímetro de margem de costura ao redor do molde e vou cortar pra gente ir pra costura.
margem de costura marcada, agora eu vou cortar. Prontinho, frente e costas já cortadas. Agora a primeira coisa que eu vou fazer é uma costura aqui no meio das costas. Eu vou deixar, né, o direito de um lado das costas em cima do direito, do outro lado das costas. Eu vou passar uma costura. Eu já falei aqui com vocês que eu tenho a máquina Ultralock, mas assim, quando a peça é muito justa no meu corpo, eu não confio só na costura da máquina overlock. Eu também passo uma costura, né, com a máquina reta, trocando embaixo na bobina o fio de overlock, porque como a gente está costurando um tecido elástico, a linha ela tem que ter uma certa também elasticidade para não romper o ponto quando eu vestir essa roupa. Então eu vou passar uma costura reta na máquina reta e depois eu vou passar na overlock, por questão de segurança. Eu confio mais quando eu faço essas duas costuras. Depois que eu fizer essa costura que eu tô falando pra vocês aqui do centro das costas, eu vou colocar, né, o direito das costas em cima do direito aqui da minha frente e vou fazer a costura da lateral. Vou passar na máquina também da mesma maneira. Vou passar primeiro a costura reta, depois eu vou colocar a costura no overlock, por motivo de eu me sinto mais segura. Depois que eu fizer essa costura dessa lateral e dessa lateral, eu vou passar, né, o overlock na barra e vou passar também aqui no cos. Vou dobrar em 1 centímetro e fazer como se fosse uma barrinha, tanto aqui em cima como aqui embaixo. Então é uma costura super rápida. Vou fazer e mostrar pra vocês. Olha só, a saia já está costurada. Aqui as costas, ó, no centro das costas passei a primeira costura reta, depois passei o overlock. Nas laterais, né, frente e costa, passei também primeira costura reta, depois overlock. Passei overlock na cintura, passei overlock aqui embaixo, né, no comprimento. Agora eu vou marcar 1 centímetro para eu poder fazer uma barrinha aqui, tanto no cos como a barra mesmo da saia. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês é o seguinte: se quando você experimentar essa sua saia e a cintura ficar folgando um pouquinho nas costas, você pode colocar também um elástico só aqui na cintura, no cos, só nas costas, para poder ajustar mais. Isso acontece muito quando você tem a cintura muito fina e o quadril mais largo, né? Aí nesse caso você não vai poder colocar a medida da sua cintura muito fina, porque senão você não vai passar, né? Não vai esticar isso aqui suficiente para você passar no seu quadril, que seria muito largo. Então quem tem quadril muito largo e cintura muito fina, tem que ver aí também direitinho a medida para colocar aqui na cintura, que não pode ser uma medida muito exata, porque senão não passa no quadril. Vocês estão vendo que eu fiz essa saia, ela não tem nenhum tipo de abertura, né? Não tem zíper, não tem botão, ela é um funil mesmo. E eu estou confiando como é que se diz, dela entrar no meu corpo, passando, né, essa parte aqui da cintura ou por cima, né, pelo busto, ou por baixo no quadril. Então pode acontecer de, assim, se a sua cintura for fininha demais, ficar sobrando um pouquinho. E aí, se for esse o caso, você coloca um elásticozinho aqui para ela ficar mais firme na cintura. No meu caso não precisou. Quando ela fixou na cintura, que eu já experimentei, ficou excelente, vestiu de primeira. Vou fazer então aqui a barra, tá? Pronto, já marquei 1 centímetro tanto na cintura quanto na barra. Aí eu vou dobrar nesse 1 centímetro e vou colocar alfinete. Se for preciso, você pode alinhavar também, tá? Vou fazer isso ao redor todo e vou passar uma costurinha simples. Pronto, barrinha feita, tanto aqui no cos quanto aqui embaixo na barra, feitinha, prontinha.
E agora eu vou cortar as linhas, vestir e tirar foto pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí desse modelinho de saia. Façam em várias e saiam bem lindas por aí, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo!